Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo, eu sou o William Godoy, seja bem-vindo ao canal do Godoy. Hoje nós vamos falar sobre Matheus Martins, jovem atacante de 21 anos, ponta esquerdo, também trabalha pelo ponta lado direito, tá? Um jogador aí que trabalha pelos dois lados e que está muito próximo de ser o reforço do Botafogo. Talvez você esteja vendo esse vídeo e ele já está oficial como reforço do Botafogo. Estamos falando de cerca de 10 milhões de euros, cotação atual, um pouquinho mais de 60 milhões de reais. Um jogador que pode ser muito importante para o Botafogo de agora, do Arthur Jorge, e presta bem atenção, talvez de amanhã, num médio prazo. Vamos falar sobre esse atleta, reconhecer um pouco taticamente como ele joga, relembrar o que ele fez aqui no Brasil. Então chega junto, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida. Você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. A gente vai falando sobre futebol diariamente. Você não quer perder nada sobre o futebol, chega junto aqui. Vamos falar sobre o Matheus Martins. Você está convidado para acompanhar aqui o nosso vídeo. O Matheus acabou se destacando no Fluminense, né? Ele foi revelado pelo Fluminense desde a categoria de base. Ele trabalhava ali como um atacante e um atacante goleador. Você sabia que o Matheus Martins é um dos jogadores da base do Fluminense, né? Esses garotos de Xerém, que mais marcou gol na categoria de base? Tem mais de 100 gols, cara. São quase 140 gols no seu período ali de que estava de construção, né? Ali aprendendo os primeiros passos em Xerém. Em seguida ele foi para o profissional e no primeiro ano que ele teve no profissional já despertou o interesse dos europeus. E a Udinese foi lá e contratou o Matheus Martins. Ele que teve no seu primeiro ano, era muito inexperiente ainda, um garoto, 14 participações em gols. Não à toa que é um jogador também de muita passagem pela seleção brasileira, já despertou o interesse também de outros clubes brasileiros. Até nessa temporada falava-se, né, que possivelmente o Flamengo iria o contratar, mas ele seguiu no Watford. A Udinese o contratou e aí a Udinese repassou para o Watford para ele ganhar um pouco mais de experiência. Os números até que eu vou trazer aqui para vocês são que ele passou pelo período do Watford e também no Fluminense. A gente já está falando aí, né, de um número que dá para a gente... Já são mais de quase 40 jogos na temporada, é um jogador que joga regularmente, então essa frequência facilita a nossa análise sobre o Matheus Martins. Para nós começarmos, vamos relembrar do que ele fez no Fluminense. Importante a gente pegar aqui o mapa de calor dele. Como vocês podem ver aqui, ó, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Sim, o Botafogo está contratando um ponta, que é um ponta assim mais versátil. Apesar dele ser destro, ele é um destro que também atua pelo lado direito. Ah, ele pode ser eventualmente um reserva do Luiz Henrique? Pode, claro, com funções diferentes. O Luiz Henrique joga de perna invertida, assim como o Matheus Martins, que prefere jogar pelo lado esquerdo. Contudo, ele também atua pelo lado direito para tentar, né, dar um pouco mais de ultrapassagem por aquele setor. O Botafogo então está contratando um ponta lado esquerdo, mas também trabalha pelo lado direito, como vocês estão observando aqui então na sua passagem no Fluminense, e esse aqui é bem recente, está bem fresquinho no Watford. Mais pelo lado esquerdo, mas eventualmente, circunstancialmente, pelas necessidades coletivas, a gente também vê ele atuando pelo lado direito. No Fluminense, um número que chama atenção, e é isso que a gente tem que prestar bem atenção sobre o Matheus Martins, é dribles certos, 45%, disputas de bolas vencidas foram 44%, e duelos ganhos pelo chão, 48%. O Botafogo, então, está contratando um jogador de 1 contra 1, o que é importante para essa maneira que o Arthur Jorge monta esse time, pelas responsabilidades que esses atletas têm que trabalham pelos lados. É um atleta de 1 contra 1, aquele cara que rabisca, aquele cara que busca até esse confronto, não tem medo desse confronto, pois é ali que ele cria o seu jogo. Principalmente, preferencialmente, como eu vou mostrar aqui para vocês, pelo setor esquerdo do campo. Então tá aqui, a gente vê sempre próximo, grudado ali da linha lateral, tá? É um ponta de ofício. E aqui vamos lá mostrar aqui para vocês alguns lances, que eu... Primeiro aqui foi no Fluminense, no iniciozinho, ele tá trabalhando ali como um atacante, e aí sempre é isso, cara, 1 contra 1, deixou o defensor no chão, foi lá e marcou um bonito gol. Situações como essa mesmo, é de encarar o atleta próximo à linha lateral. É um ponta, isso aqui é bem claro. Então tá aqui também deixando para trás, tem essa explosão. E no Watford o time era condicionado a isso, né? Ah, joga lá pro Matheus Martins que ele vai se virar lá no 1 contra 1. Se tiver no mano a mano, joga. O Arthur Jorge trabalha dessa maneira, principalmente do lado direito. É quando ele tenta acionar ali o Botafogo, acionar rápido o Luiz Henrique, que é um jogador que tem velocidade, é um jogador que tem explosão, é um jogador que é muito bom também nesse drible do 1 contra 1. Então, assim, muito mal comparando, é o Luiz Henrique que atua pelo lado esquerdo, né? Muito mal comparando sobre essa condição do jogo. Então, olha lá, foi lá, deixou o cara... deixou o cara de
de bunda no chão, mais uma vez aqui, ó, tentando buscar sempre esse duelo de um contra um, passagens na seleção brasileira, e também como um atacante, também fazendo a dupla, né? É um atacante que tem como a sua força trabalhar pelos lados, mais pelas pontas. Uma realidade que é muito importante o botafoguense saber, certamente ali o scout do Botafogo quando contratou. É uma contratação para agora, que reforça, obviamente, que ajuda, contribui muito pelo que o Botafogo tem aplicado do seu jogo, sobretudo ali com as ideias do Arthur Jorge, mas também é um atacante que pode ser para um médio prazo. O Matheus Martins ainda está passando por esse período, né, de evolução, um jogador jovem ainda, de 21 anos, não tem tanta experiência assim, e que hoje pode ali, dentro do elenco do Botafogo, ajudar quando for necessário, tem uma característica desse 1 contra 1, como a gente falou, que é muito importante, pode contribuir bastante. Mas o que é necessário ter a consciência é que é um jogador que precisa evoluir, tem margem de evolução, e aí seria para um médio prazo. Que médio prazo seria esse? Uma eventual depois saída do Almada, o Luiz Henrique, alguns trâmites também do Luiz Henrique. Então o Botafogo teria um jogador também para suprir as necessidades médias. E ali sim, quando ele já estiver um pouco mais preparado, tendo mais experiência, ganhando mais quilometragem dentro de campo. O Botafogo está contratando um atleta que passou pelo futebol inglês, que passou pela segunda divisão da Inglaterra, jogou no Watford, foi um jogador muito importante, teve uma passagem muito rápida, cara, muito rápida pelo Fluminense, uma boa passagem, mas ainda é um jogador que precisa ser trabalhado para evoluir. Se o Botafogo tem a pretensão de pagar hoje, né, cerca dos 10 milhões de euros, praticamente 60 milhões de reais, para que ele dê um resultado apenas no imediato, pode vir a se frustrar, pois é para agora, para compor o elenco, ajudar o elenco, e nessa característica que se joga hoje o Botafogo, mas talvez até principalmente para o amanhã, mas ele já sendo preparado para agora. Vamos ver então essa confirmação, Matheus Martins no Botafogo, jogador de 1 contra 1, meu amigo, jogador de drible, jogador de explosão, que trabalha bastante pelos lados, sobretudo pelo lado esquerdo, quem sabe o lado direito, se assim o Arthur Jorge também preferir. Um grande abraço a vocês, não se esqueçam aí de deixar a curtida, pô, amassa esse like aí, meu irmão. Deixa a curtida aí de vocês, que é muito importante, tamo junto, um grande abraço e valeu!